Gênesis capítulo 2, versículo 24. Se você puder acompanhar comigo, trago um grande abraço dos meus pastores, Milton e Viviane, liberando nós para estarmos aqui, debaixo da oração deles, para cumprir um propósito nesse lugar. Eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes no nosso coração nessa noite, amém? Gênesis 2, 24 diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Casamento debaixo de proteção. Esse ano eu completei 23 anos de casado, 24 anos junto com a Maria. Nós nos conhecemos aos 18 anos, nos casamos um ano depois. Noivamos em 3 meses, no Banco da Praça, lá em Curitiba. 3 meses de namoro, nós noivamos, no mesmo ano nós casamos. E com 21 anos nós somos pais já da Milena. Mas se eu tivesse recebido as instruções que eu vou passar para vocês nessa noite, que eu aprendi durante a minha caminhada, eu não teria cometido tantos erros que eu cometi no meu casamento nesses 23 anos. Esse ano eu completo 15 anos de conversão, agora dia 17 de dezembro. 15 anos que eu tive uma experiência linda com Jesus e que minha vida, minha casa tem sido transformada. Nós, querido, eu e vocês estamos em constante construção. E às vezes nós olhamos para alguns casais que são bem-sucedidos, porque existe casamento bem-sucedido, amém? Existe, isso é bíblico. E muitas vezes nós olhamos para os casais bem-sucedidos e olhamos para o nosso casamento e pensamos assim: nossa, eu estou tão longe disso, tão distante disso. Mas eu quero dizer para você nessa noite que todos nós estamos em construção. E o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades e possibilidades. E para que eu e você possamos viver um casamento, desfrutar de um casamento de baixa proteção, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Deixa eu contar um segredo para você aqui, querido. Casamento não nasce pronto. Nenhum amém, meu Deus. Nós estamos vivendo dias desafiadores, não é verdade? Onde há uma luta contra o casamento, porque casamento é uma instituição divina, que nasceu no coração de Deus. Então, se casamento é uma instituição divina, se casamento nasceu no coração de Deus, nós temos com certeza um inimigo contra o casamento. Nós temos uma guerra contra o casamento. Nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade de uma maneira aberta, uma luta e uma guerra sem precedentes contra a família, não é verdade? Estava lendo há pouco que o STJ liberou agora a poligamia. Pensa uma coisa dessa: você não precisa se divorciar do segundo, terceiro casamento, você pode casar novamente com outro. Antigamente precisava fazer o divórcio no cartório, agora não precisa mais. Você pode ter um novo casamento, mesmo enroscado com o casamento passado. Olha que absurdo que nós estamos vivendo diante dos nossos olhos. Então há uma luta constante e aqueles que se casam acham que é difícil permanecer casado. É ou não é verdade? As pessoas estão casando já pensando em descasar. Você conversa com pessoas, que não estão na igreja, não tem a ver com Deus. Se não der certo esse casamento aqui, eu me separo e caso de novo. E é assim que a sociedade está lidando com algo tão sagrado que é o casamento. Então há uma luta constante, há um crescimento assustador de divórcios. E pasmem você que já entrou dentro das igrejas. Pessoas estão se separando dentro da igreja e achando que tem o direito, porque eu preciso ser feliz. Então, porque eu posso ser feliz, preciso ser feliz, eu devo casar com outra pessoa. Mas isso não é bíblico. Nós precisamos ser homens e mulheres bíblicos nesses dias, amém? Igreja cristã bíblica. Nosso casamento, querido, é algo divino. É algo da parte de Deus. E nós temos a responsabilidade de cumprirmos o propósito do casamento na nossa vida como casal. Amém? Você pode dizer amém para isso? O primeiro ponto que eu quero dizer para você nessa mensagem é que o casamento é
uma instituição divina. O casamento é duas pessoas sendo unidas e se tornando uma só carne. E, portanto, a relação mais íntima e mais próxima que seres humanos são capazes de desfrutar. O texto é muito claro quando diz: estavam ambos nus. O casamento é a instituição que Deus criou para trabalhar o caráter de um homem e de uma mulher. Você sabia disso? O melhor lugar que Deus criou para trabalhar o caráter de um homem e de uma mulher se chama casamento. Porque Deus une duas pessoas totalmente diferentes para trabalhar ali o caráter delas. Vieram de histórias diferentes, de contextos diferentes, de famílias diferentes, se uniram, se tornaram uma só carne. E agora Deus vai começar a trabalhar fundamentos no coração do cônjuge, de um para com o outro. Isso se chama casamento. E quando nós descobrimos isso, eu e minha esposa, começamos a dar abertura para Deus fazer o que era necessário no nosso coração, nós começamos a desfrutar de um casamento abençoado. Irmãos, eu não sei a última vez que eu e Maria discutimos. Não recordo a última vez. Porque a maneira que você vai deixando Deus trabalhar no seu coração individualmente, não apontando o erro do outro, eu vou falar sobre isso também, e permitindo ser trabalhado por Deus, ser moldado por Deus, queridos, vai se tornando tão bom, mas tão bom ser casado. Quantos anos vão passando, né, pastor Silvio? Vai se tornando melhor ainda, porque você vai tendo uma maturidade, né, pastor Marcelo, de lidar com as situações, porque não existe casamento perfeito, querido. Nenhum amém, meu Deus. Quando eu descobri isso, irmão, um peso foi tirado das minhas costas. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeita. Mas existe lares funcionais, casamentos que funcionam, casamentos que dão certo. Um alicerce de fé pessoal fortalece a nossa relação de um para com o outro. Nós aconselhamos muitos casais mesmo, nesses 12 anos de Alcance Pinhais. 15 anos de fé, muitos casamentos. E uma das coisas que nós sempre, quando nós estamos conversando com casais, a gente pergunta para as pessoas, para os casais, né? Como está a sua vida com Deus? A sua vida particular com Deus, como ela está? Porque é daí que é o resultado de todas as demais coisas. E daí um casal olha um para o outro e fica meio assim: ah, pastor, eu não oro, eu não leio a Bíblia. Como é que você quer que o teu casamento funcione, irmão? Se você não tem uma vida de fé, se você não tem uma vida, um fundamento em Deus, como que você vai ser um instrumento de Deus dentro do seu casamento? Estou começando a pregar, irmão, amém? Uma vida espiritual individual, fundamentado na verdade de Deus, é a base para um sucesso no casamento, é a base para o sucesso na vida, é a base para a conquista em todas as áreas da minha vida. Quando eu estou fundamentado na palavra de Deus, não no meu achômetro, porque todos nós temos nosso achômetro, né, irmão? Todos nós temos nossas verdades, mas existe uma verdade que está acima da minha verdade. E quando nós estamos fundamentados numa vida espiritual, na verdade da palavra de Deus, querido, nós começamos a desfrutar das bênçãos de Deus. O casamento foi criado por Deus para ser um relacionamento no qual um homem e uma mulher se dão um para o outro em uma relação profunda e íntima. O casamento é uma entrega, irmão. Casamento é uma vida de renúncia. Nenhum amém, meu Deus. Por isso que ele é comparado entre Cristo e a igreja. Olha até o ponto que Deus eleva o casamento a ser comparado com a noiva, que é a igreja, e Jesus, que é seu filho. Olha a responsabilidade que nós temos. E representamos aqui no nosso casamento algo tão sagrado que é Cristo e a igreja. Isso não te assusta, não? Não traz temor no teu coração? No meu traz.
Não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, mas o que existe são lares funcionais. Uma pergunta que eu coloquei aqui, mas será que aqueles que estão desfrutando de um casamento feliz, de uma família abençoada, chegaram lá por acaso? Será que nós olhamos para a vida do pastor Marcelo, da pastora Adriana, que tem um casamento bem sucedido, uma família bem sucedida, será que eles chegaram nesse lugar por acaso? Claro que não. Há renúncias, há entrega, há um orgulho que tem que ser deixado de lado. Quantos aqui chegaram na cama, você está cansado, você deita, 11 horas, meia-noite, aí você deita assim, você fecha seus olhos, tua esposa fala, amor, pega um copo d'água para mim. Quantos aqui? Só eu? Meu Deus, por que não pediu enquanto eu estava caminhando, estava de pé lá na sala? Esperou deitar, esperou, agora está pedindo um copo d'água. É aí que Deus está provando o meu e o seu coração, varão. São pequenos detalhes, pequenas situações do dia a dia, que vão trabalhando o nosso caráter. Porque ninguém nasce, querido, com um coração bom. A velha natureza está em nós, e precisa ser morta todos os dias, até Cristo voltar. Aí você pensa assim, mas buscar copo d'água agora, não acredito que ela fez isso. Aquela luta dentro de nós, né? Você fala, Deus, eu vou obedecer, eu vou lá, vou servir minha esposa. Aí você ganha 1 ponto com Deus e 10 pontos com ela, irmão. Eita, deu avivamento. Uma vida de casal, querido, não é uma vida fácil como a gente acha que é. Às vezes nós criamos, né, inventamos, ou sei lá o que passa na nossa cabeça, né? Principalmente aqueles que vão casar, não sei se tem noivo, provavelmente tem noivos aqui. Ah lá, tem noivos aqui. Namorados que acham, não, está vindo o príncipe no cavalo. E de repente quando casa, sumiu o príncipe, só ficou o cavalo. E aí que tem que saber lidar com a situação. É ali que vai ter que saber lidar com as circunstâncias. É ali que os ajustes vão ser necessários. Porque enquanto você está namorando, irmão, tudo é maravilhoso, não é? Aquela paixão gostosa, você quer estar junto. Eu lembro que eu caminhava 3 quilômetros só para ter o prazer de ir com a Maria de ônibus trabalhar. Inverno, frio, irmão. Não tinha ônibus até ir, né, perto da casa dela, eu ia a pé. Mas pelo prazer de estarmos juntos. Eu lembro que a gente ia trabalhar junto, a gente almoçava junto. Eu trazia sobremesa para ela, porque ela, né, não almoçava no mesmo lugar que eu. Então, onde eu almoçava tinha sobremesa. Então eu não comia sobremesa para levar a sobremesa para ela. E daí a gente trabalhava e à tarde a gente voltava para casa junto. Quando descia do ônibus, ela dava tchau para mim assim, nós dois chorávamos. E quando ela chegava em casa, já pegava o telefone daquele que você discava assim, lembra? Quantos lembram aí? Chegava em casa, ela já ligava, oi, daí tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem. E ficava ali conversando, irmão. Paixão. E o que acontece com a maioria de nós, a gente entra no casamento e começa a esquecer as pequenas coisas, os pequenos detalhes. E são esses que fazem a diferença no nosso casamento. Quanto tempo faz que você não olha para essa mulher que está do seu lado aí, com aqueles olhos apaixonados? Sabe a paixão que eu e você precisamos manter acesa dentro do nosso casamento? Em 23 anos de casado, irmão, a gente se olha e as lágrimas vêm aos olhos. Porque a gente manteve a chama da paixão acesa. Prática. Você decidir desfrutar de algo maravilhoso chamado casamento é uma decisão. Somos totalmente diferentes um do outro. Eu às vezes sou chato, ela tem que tolerar a minha chatice. Irmã, vou dizer uma coisa para você, tem coisa que não vai mudar no seu marido. Não tente mudar o seu cônjuge.
duas brigas, meu querido, no começo do casamento, porque um queria mudar o outro. Era duas pulgas sem nenhum cachorro. Um querendo sugar do outro, um querendo alfinetar o outro. Era só briga, era só discussão, era só problema. Mas graças a Deus, Jesus entrou no nosso casamento, irmão, amém? Tanto o marido quanto a mulher precisam estar dispostos e prontos a construir o seu casamento. São as pequenas coisas que constroem ou destroem um casamento. Eu fico muito triste quando eu vejo um casamento que se acaba. Recentemente, tive que conversar com um casal que não é cristão, mas eu fiz o casamento deles, com 2 filhos pequenos, um de 2 anos, outro de 3 anos, 4 anos de casado, e não havia mais diálogo, não havia mais sustentação, decidiram se separar. Confesso para você que eu e a Maria choramos, porque eu fiz aquele casamento, eu presenteei aquele casal com um livro sobre casamento. Falei, cara, lê esse livro, se instrua, vocês não são cristãos, mas aqui tem base para vocês desfrutarem de um casamento abençoado. Mas muitas vezes nós não queremos seguir conselhos daqueles que estão desfrutando de casamentos abençoados, e o orgulho entra no nosso coração e a gente muitas vezes quer fazer do nosso jeito. E infelizmente esse casal se separou. O casamento é uma grande parceria entre Deus e o casal. O que sustenta o nosso casamento, querido, é Deus. É uma parceria que Deus faz comigo e com você, comigo e com o nosso casamento, comigo e com o meu casamento. Há uma parceria. Por isso que a sociedade está carente de exemplos. Por isso Jesus falou, vocês são luz do mundo e sal da terra. Vocês são o padrão. Diante de uma sociedade corrompida que tem que olhar para vocês, ali está o padrão. Ali está o padrão de família. Ali está o padrão de casamento. Nós somos o padrão. Amém? Para desfrutarmos de um casamento abençoado, precisamos... Eu criei aqui uma dinâmica. Então, vou falar com vocês sobre essa dinâmica. Para desfrutarmos de um casamento abençoado, precisamos dessa dinâmica de compromisso. Primeira dinâmica, quero falar com você, a arte da comunicação. Eu estou falando de algo que Deus trouxe na minha vida e eu comecei a praticar no meu casamento. Esse esboço nasceu de 23 anos de casado. Coisa que eu pratico, eu tento fazer. Sou perfeito? Não, irmão, tenho falhado ainda. Tenho buscado melhorar como pai, como esposo, até Jesus voltar. Mas são dinâmicas que nós aprendemos a praticar no nosso casamento. E nós, graças a Deus, temos desfrutado de um casamento feliz. Muitos casamentos fracassam por falta de comunicação, por falhar na comunicação. Temos que aprender a nos comunicar. Porque muitas vezes o homem fala uma coisa, a mulher entende outra. A mulher fala uma coisa, o homem entende outra. E aí que vem as discussões, vem as brigas, e daí não conseguem resolver porque não sabem se comunicar. E quando eu aprendi que eu tenho 2 ouvidos e 1 boca, e que a minha esposa fala 10.000 palavras por dia, eu só 5.000, eu aprendi a ser um ouvinte. Você sabia disso? Que a mulher fala 10.000 palavras, enquanto o homem fala 5.000? A mulher tem necessidade de falar, varão. E você precisa aprender a ouvir. Nós descobrimos o seguinte: quando eu chegava cansado do trabalho, chegava em casa, a Maria queria contar tudo o que aconteceu com a família, com a casa, com você. E vinha e despejava tudo em mim, porque é a natureza da mulher. Mas quando ela fazia isso, quando eu chegava em casa, dava discussão. Porque eu estava com todo o peso do trabalho. Então nós arrumamos uma situação. Falei, amor, o que você acha de eu tomar um banho primeiro? Eu dou uns 20 minutos de relaxamento, vou tomar um banho, deito na cama um pouquinho, respiro, entro para casa,
Absorva a casa e você me conta o que aconteceu no dia. Solucionou o nosso problema, irmão. Graças a Deus. Porque o marido, a mulher, chega, o homem só faz uma coisa ao mesmo tempo, irmã. Você já percebeu isso, né? O homem só faz uma coisa, a mulher faz 10 coisas, mas o homem uma só. E quando o marido chega em casa do trabalho, você vai querer despejar nele tudo as informações, ele não consegue. Então deixa ele primeiro se ambientar o ambiente, a relaxar, a adentrar a casa, deixar para fora as outras coisas, daí ele vai poder te ouvir. Vocês estão comigo aqui? Temos que aprender a nos comunicar. Alguns de nós não sabemos como ouvir bem, outros não sabem como expressar os sentimentos. Existe um grande desafio e a capacidade de se conectar emocionalmente. Nós trabalhamos hoje com a área de restauração interior na igreja. Como eu falei, nós atendemos muitos casais. E uma das coisas que a gente identificou é que os casais não conseguem se conectar emocionalmente um com o outro. A mulher não consegue abrir o coração totalmente para o homem, e o homem não consegue abrir o coração totalmente para a mulher. Guarda segredos, guarda muitas vezes fraquezas, debilidades, medos, que são coisas naturais, coisas da natureza humana, que são naturais para qualquer um de nós. Mas eles não conseguem se conectar emocionalmente e abrir a vida, de realmente abrir o coração, dizer: hoje estou chateado, hoje estou assim, estou assado. Quando nós aprendemos isso também, irmão, nosso casamento deu um up. A minha melhor amiga é a minha esposa. Antes do meu discipulador, que eu amo, meu pastor, saber as coisas, a minha esposa é a primeira a saber. É lógico que Jesus é o primeiro, né, irmão? Mas estou dizendo assim, ó, uma pessoa, porque eu conto para ela, estou chateado, estou triste, estou me sentindo assim. Vou ministrar lá, amor, ora comigo. Se tornar vulnerável, que não é sinal de fraqueza. É se conectar emocionalmente um com o outro, é estar realmente nu um com o outro, não ter segredo. Infelizmente tem casais que têm segredos uns com os outros. E isso bloqueia o casamento de desfrutar de coisas maiores ainda. E é um grande desafio, querido, sabe por quê? Infelizmente, na nossa cultura, os homens geralmente têm mais dificuldade em expressar seus sentimentos do que as mulheres. A mulher é sentimental, o homem é racional. O homem é razão, Deus criou assim. Mas, querido, Deus quer que eu e você, como homens, cresçamos nisso. Porque nós temos uma alma. Temos emoções. E muitas vezes nós, por sermos razão, queremos sofrer calados. Não é? Não vou colocar esse peso sobre minha esposa, vou ficar quietinho aqui. Sofre calado. Não se abre emocionalmente, não se comunica. Aí a esposa já acha que está acontecendo alguma coisa, não é assim? E fica perguntando: o que está acontecendo com você? E o homem fica quieto, não fala nada. E a mulher começa a colocar um monte de parafuso na cabeça. Será que está apaixonada por outra? Será que está tendo um caso no trabalho? E às vezes não tem nada a ver com isso. Por isso que você precisa ser transparente, abrir o seu coração, contar o que você carrega dentro de si para o seu cônjuge. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sem um apontar o dedo para o outro e acusações, querido. Quando um está abrindo o coração para o outro, você precisa ouvir, você precisa realmente receber aquilo e orar e abençoar. Vocês estão comigo aqui? Estou falando de coisas simples, mas que devem e precisam ser praticadas. As emoções são uma parte fundamental do ser humano e nós precisamos aprender a falar sobre os nossos sentimentos se quisermos nos comunicar bem em nosso casamento. Temos que nos aperfeiçoar tanto no falar quanto no ouvir. Nos melhores casamentos não existem segredos entre marido e mulher.
E ambos estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Quando eu sou tentado na rua a cobiçar uma mulher, eu chego em casa e falo: amor, eu fui tentado hoje. Quero que você ore por mim. Estou sendo tentado nessa semana a cobiçar, amor, estou sendo tentado a acessar pornografia. Eu preciso que você ore por mim. Nós somos humanos, querido. E não pense que o pecado não vai bater na nossa porta, vai. Me recordo certa vez, estava voltando de um retiro, domingo à noite. Estava cansado. Eram umas 10 horas da noite, as meninas, eu morava num sobrado, as meninas subiram para se preparar para dormir, e eu fiquei assistindo televisão. E na hora, o computador estava na estante, e na hora veio no meu coração assim: acesse pornografia. Você está precisando de pornografia. Na hora veio no meu coração essa coisa de Satanás. É Satanás. Esse diabo querendo tirar minha vida, o meu propósito de Deus. Irmãos, na hora eu desliguei aquela televisão, subi para cima e falei: amor, ora por mim, estou sendo tentado. Queridos, não dê espaço para o diabo. Não dê uma brecha, querido. Lembra que Moisés falou: nem uma unha vai ficar com Satanás. Não dê espaço, não abra, não baixe a sua guarda. Você, como sacerdote do lar, não deve abrir a guarda. Queridos, eu passo longe. Eu tive problema com pornografia no passado. Antes de me converter, tive muito problema com pornografia. Queridos, eu passo longe dessas coisas. Longe. Muito tempo atrás parei de ver o UOL, Terra, esses sites aí que descaradamente parece ali, né? Parei de ver, irmão. Porque eu não quero dar espaço para minha carne. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Prática, querido. É necessária a transparência. É necessária a verdade. É necessário o coração aberto a realmente falar: amor, eu preciso de ajuda. Estou com um problema nessa área. Isso é o homem e a mulher. Quantas vezes as mulheres não recebem cantada lá na rua? É ou não é, irmã? Estão passando, o homem mexe, fulano mexe. Chega em casa: amor, ore por mim. Mexeram comigo na rua. E Satanás vai tentar de todas as formas desestruturar a minha e a sua vida, para tentar desestruturar o nosso casamento. Não deve haver segredos. Mas deixa eu dizer algo para você, algo que eu aprendi: a falar a coisa certa, do jeito certo e no momento certo. Estão comigo aqui? Muitas vezes você não tem estrutura emocional, o seu cônjuge não tem estrutura emocional para ouvir o que você tem a dizer. Então primeiro converse com o seu líder, converse com o seu pastor. Ore a Deus, busque em Deus o momento certo para falar. O que eu estou falando aqui é algo que eu pratico, porque veio uma construção que eu venho fazendo durante os anos, mas nem sempre foi assim. Para chegar nesse lugar nós precisamos, querido, né? Não ter segredo, tá bom, mas precisa ser a forma certa de falar, o tempo certo de falar, o momento certo de ser capaz de expressar os nossos sentimentos. É sábio saber o momento certo de falar. Provérbios 25:11 fala sobre isso. A sabedoria no falar. Em vez de falar sobre o problema imediatamente, primeiro converse com Deus, pedindo a Ele que o assunto surja no momento certo. Depois converse com alguém que você confie, que tem seu coração, para te instruir a como resolver esse problema. Para você encontrar um lugar de maturidade com o seu cônjuge, um lugar de transparência, de conexão emocional. Vocês estão comigo aqui? A arte da comunicação. Aprender a falar pode curá-lo. Agradeça, elogie, encoraje o seu cônjuge.
Eu tenho o privilégio de almoçar em casa todos os dias com as meninas e com a Maria. Sentamos à mesa todos os dias. Já tem 6 anos a gente tem essa prática. A gente senta à mesa todos os dias na hora do almoço. Conversamos, nos conectamos ali. Eu elogio a minha esposa na frente das minhas filhas. Que comida deliciosa. Às vezes não está tão bom, irmão. Às vezes está um pouquinho salgado. Mas eu elogio ela diante das minhas filhas. Nós comemos uma pizza ontem à noite, né? E perguntamos para as meninas: e aí, você acha que o pai e a mãe podem falar para casais? Como que vocês veem o nosso casamento? E a Maria Fernanda não entendeu a pergunta, começou a rir. Depois ela falou: eu olho para o casamento de vocês, vocês podem falar para casais, papai. Precisamos ser inspiração da nossa casa, querido. Precisamos inspirar os nossos filhos. Precisamos elogiar o nosso cônjuge diante dos nossos filhos, diante das pessoas, não menosprezar. Sabe que eu tinha mania de diminuir a minha esposa na frente das pessoas? Na roda de amigos, eu tinha mania de diminuir ela, falar coisas que ela estava fazendo errado. Isso entristecia profundamente o coração dela. Isso magoava ela profundamente. E Deus me trouxe aquilo no coração. Você está errando nisso aí, meu filho, você está falhando. Encoraje sua esposa, encoraje seu esposo, elogie, agradeça. Isso cura o nosso coração. Aprender a ouvir pode transformar o nosso casamento completamente. Amém? Olha para o seu cônjuge aí, então, diga assim: nós precisamos nos comunicar melhor. Quanto tempo eu tenho aqui? Eu nem perguntei, meu Deus, quanto tempo eu tenho? Pastor Silvio, quanto tempo eu tenho? Segundo ponto, amor em ação. Repita comigo: amor em ação. Amor precisa ser praticado. É possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Vou repetir essa frase. É possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Amor é uma entrega, querido. Amor é renúncia. Amor tem que ser ação. Envolve o fazer pelo outro, envolve o servir o outro, envolve se doar para o outro, envolve a morrer pelo outro. Assim como Cristo fez pela igreja. Só um amém, aleluia. Praticar atos de amor simples, mas que são profundos. Quantos pais nós temos aqui? Amém. Nossos filhos são uma bênção, irmão. São uma bênção. Mas eu amo muito mais a minha esposa do que elas. Sério, pastor? Amo minhas filhas, mas eu amo mais a mãe delas. E elas sabem disso, já falei. Porque um dia elas vão casar e vão sair. Vai ficar eu e aquela velhinha ali. Tem casais que focam no filho, focam nos filhos. Filhos crescem, casam, vão embora e fica 2 estranhos dentro de casa. Quantos casamentos chegam no fim, quando o cara está com 60, 55, 60, quando os filhos vão embora de casa, o casamento acabou. Porque focaram nos filhos, não focaram no casamento. Quantas histórias já ouvi. Atendi um casal, eu e minha esposa recentemente, 30 anos de conversão. Pastor, ministrou todos os cursos você ouviu aqui, ó. Ele tinha ministrado, ele é a esposa. 3 filhos, casados, bem-sucedidos. Casamento acabado. 30 anos de ministério. Procurou eu e minha esposa para conversar. Tinha idade para ser meu pai. E eu tive que ser duro com aquele homem que tinha idade para ser meu pai. Falar: você não cumpriu o seu propósito maior, que era abençoar o seu. Você praticava, você ensinava outros e não praticava na sua casa. Você ensinou todos esses cursos, foram bons para os outros, mas não serviu para você. Seus 3 filhos estão casados, não querem saber de igreja. Você falhou.
falhou como esposo, falhou como pai, falhou como pastor. Aquele homem vem em lágrimas. E graças a Deus, Deus está restaurando o casamento dele para a glória do Senhor. Sabe que pequenos atos. Lá em 1 Pedro 3,7 diz que maridos, vós participais da vida comum do lar, para que não sejam impedidas as vossas orações. Participem da vida comum do lar, irmão. Lavar uma louça não vai cair tua mão. Nenhum amém, só a mulher disse amém ali. Irmão, lavar uma louça, vai arrumar uma casa, não vai fazer você menos macho, menos homem. Vós, marido, participai das coisas comuns do lar. Sejam co-herdeiros da mesma graça. Porque senão a sua oração será impedida. Lá em casa eu sou o rei do lava-louça, irmão. Acordo pela manhã, 6h20 eu estou de pé, tomo meu café, faço café, arrumo a mesa. Se tem louça, lava a louça. E espero as princesas acordarem para tomar café com elas. Prática. Prática, querido. Sempre foi assim? Claro que não, detestava lavar louça. A Maria nem pedia, porque eu não pedisse e não fazia. Mas com o tempo Deus vai te ensinando a ser um homem de verdade, um homem de valor. Sabe, querido, uma ação de amor pode significar um abraço após um dia difícil que o seu cônjuge teve. Quantas vezes eu trabalhava fora antes de ter ser tempo integral, ser pastor integral, e meu trabalho era muito exigente, exigia muito de mim. Chegava em casa muito cansado, e quantas vezes minha esposa me abraçava e eu chorava debaixo do chuveiro. Ela me abraçava, orava comigo, e depois tinha avivamento, aleluia. Pequenos gestos de amor, que nos fortalecem, que nos encorajam, que nos fazem sentir amados, que nos fazem sentir aceitos. Todos nós precisamos disso. Todo ser humano foi gerado para se sentir parte de algo, foi gerado para se sentir amado, foi gerado para se sentir aceito. Todos nós fomos feitos assim. Faz parte da natureza humana. Vamos precisar decidir conscientemente demonstrar interesse pelas coisas que o nosso marido, nossa mulher já gosta. Minha esposa não gosta de shopping, ela gosta de supermercado. Eu não gosto de supermercado, eu gosto de shopping. Mas para satisfazer a vontade dela, eu vou no mercado. Vocês estão comigo aqui? Estou falando de coisas práticas, irmãos. O mercado para mim, me passa a lista, eu vou lá e trago exatamente o que está na lista. Eu não perco tempo no mercado, irmão. A minha esposa, ela compra o mesmo produto há 15 anos, ela fica olhando lá. E ela lê aquele produto, é o mesmo produto. E ela lê aquele produto, e eu, meu Deus, e eu fico ali com o carrinho esperando. E eu penso comigo, esperei pacientemente no Senhor. Mas por que eu faço isso? Porque eu a amo. Então eu me dou, querido, eu me interesso pelas coisas que ela gosta. Nenhum amém, mas tudo bem. Eu creio que estou pregando nessa noite. Na prática, existem 5 maneiras de demonstrar ativamente o nosso amor pelo nosso cônjuge. Primeiro, palavra de afirmação, as 5 linguagens do amor. Palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente, servir e toque físico. Não precisa levantar a mão. Você sabe qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Ih, pastor, tá feio o negócio, não sei nem qual o número que minha esposa calça. Nós
precisamos conhecer, querido. Precisamos saber se ela gosta de palavra de afirmação, se ela gosta de toque físico, se ela gosta de ganhar presente, se ela gosta de tempo de qualidade. São as 5 linguagens do amor. Você precisa descobrir isso, varão. Onde falta amor, plante amor, e você logo colherá amor. É uma lei espiritual. O que o homem semear, ele vai colher. Os casais chegam para nós, tá faltando amor no nosso casamento. Tá, e você tem plantado amor, tem semeado amor? Como assim, pastor? Tudo que você planta, você colhe. Comece a semear atos de amor, e você vai colher atos de amor. Semeie amor, e você colhe amor. O amor em ação requer esforço e sacrifício, mas os benefícios ultrapassam de longe os custos. Meu Deus, é avivamento, irmão. Qual foi a última vez que você deu um presente para sua esposa? Estou falando de coisas simples. Não precisa ser algo caro. Minha esposa gosta de sorvete, tablito. E a gente agora é fitness, né? Fizemos 42. Ela vai fazer 42 anos terça-feira agora. Eu já fiz 42. Então nós, depois dos 40, né, pastor? Precisamos cuidar do corpício, né? Nós somos fitness. Ela vai para a academia agora e nós andamos de bicicleta. Mas eu sei que ela gosta do tablito, irmão. Então, às vezes, nós estamos andando de bicicleta e falamos assim, vamos ali parar, tomar um tablito? E a gente para lá, compra um tablito, encosta as bicicletas, senta no meio fio e conversamos sobre a vida. Coisa simples. Tempo de qualidade. E ali nós começamos a pensar no futuro, a olhar para os nossos erros, aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos acertar. E assim nós vamos estruturando cada dia mais o nosso casamento. Amém? Terceiro ponto, aprenda a resolver os conflitos. Aprenda a lidar com as crises. Casamento vai ter crise. Vira essa boca para lá, pastor. Todo casamento vai ter crise. Todo casamento vai passar por um momento difícil. Na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe. Vai passar por crise, vai passar por conflitos. Precisamos aprender, querido, a lidar com isso. Precisamos aceitar o nosso cônjuge como ele é, em vez de tentar transformá-lo. Meu Deus do céu, quando nós erramos no começo do casamento, eu queria mudar ela. Você tem que ser do meu jeito. Você tem que ser do meu jeito. E ela queria mudar eu. Você tem que ser irmão. É só briga. Quando nós decidimos parar de transformar um outro, deixar Deus transformar, a coisa começou a melhorar. Nenhum ser humano tem o poder de transformar o outro, somente Deus através do seu Espírito. Qual é o nosso papel? Deixa eu contar um segredo para você, irmã. Oração. Meu Deus, muda meu marido, muda meu marido. Essa mulher orou por 2 anos para que eu me convertesse. 1 ano ela foi escondida de mim na igreja sem eu saber, na hora do almoço dela. Porque pensa numa pessoa ruim, querido. Coração duro, homem ruim. Ela era desviada da igreja, em depressão profunda, tomando remédio para ficar acordada, remédio para dormir. Chegava e dizia, eu preciso voltar para a igreja, senão eu vou morrer. Nessa casa não existe Deus, eu falava para ela. Aí mulher sábia, né, edifica a sua casa. Foi 1 ano na igreja, no horário do almoço dela, sem eu saber. Escondido de mim. Comi em 15 minutos, 35 minutos, ela estava na presença de Deus. Toca no coração do meu marido, Deus. Deixa ele, né? Permita que ele deixe eu vir na igreja, livremente. Naquele ano nada aconteceu. No outro ano Deus falou assim, não quero você, só você, eu quero você e teu marido. Então ela pegava uma foto minha, pastor Marcelo, levava na igreja todo dia. No final do culto, na hora do almoço dela, chegava, pastor, ora pela foto do meu marido. Aquele homem de Deus colocava a mão sobre minha foto e dizia, alcança esse homem, aonde quer que ele esteja, e complete a obra na vida dele.
Muito efeito tem a oração de um justo, e eu estou aqui. A mudança não acontece sem transtornos, mesmo quando é uma mudança para melhor. Você quer melhorar teu casamento? Vai ter que ajustar algumas coisas. Vai haver conflito, vai haver problema. Quando você começa uma reforma na casa, quando já reformaram a casa aí? Meu Deus, é terrível, né, irmão? Uma pintura, alguma coisa, é bagunça. Mas depois que você deixa tudo bonito, é maravilhoso, não é? Mas teve transtorno, teve problema. E assim também é. Se você precisa fazer ajustes no seu casamento, vai ter conflito, vai ter problema. Mas depois tudo vai ficar no lugar. Os desentendimentos são completamente normais. Na verdade, eles são uma coisa boa. Você sabia disso? Por que Deus permite os conflitos? Porque precisa de ajuste. Se não tivesse conflito, não teria ajuste. Os casamentos bem-sucedidos são aqueles que enfrentam os problemas juntos e os superam. É fato que no casamento passaremos por tempos difíceis, como dificuldades financeiras, doenças, um acidente de carro que acontece inesperado, problemas com os filhos adolescentes, um aborto, a perda de alguém. São tantas circunstâncias que podem gerar conflito no casamento. Mas precisamos ter maturidade para lidar com os conflitos. Maturidade para resolver os conflitos. E se não sabemos lidar um com o outro, buscamos ajudas de fora, de casais mais maduros, que possam nos aconselhar. Essa é a dinâmica do reino. Amém? Muitas vezes nosso orgulho, não vou contar isso aqui para ninguém não. Nós discutimos aqui, vamos tentar, e não consegue resolver o problema. Em vez de chamar o pastor, chamar um líder, cara, me ajuda aqui, estou com um problema. Não estamos conseguindo resolver essa discussão. Eu gosto muito de uma frase do nosso pastor Luciano Subirá, que diz assim: você quer ser como as galinhas, junte-se a elas. Mas se você quiser voar com as águias, caminhe ao lado delas. Tem pessoas que caminharam mais que nós, irmãos. Já estão num lugar no casamento. Cola nessa pessoa. Se espelhe nela. Se inspire nela. Eu gosto muito dessa frase. É melhor ter paz do que razão. Quantos casais ficam discutindo. Não, eu tenho razão. Não, eu tenho razão. Eu preferi ter paz do que ter razão. Vamos resolver esse conflito, mas agora vamos ter paz. É melhor. Abrir mão do nosso orgulho, nossas justificativas. Todos nós temos as nossas razões, mas precisamos entregar tudo diante de Deus em prol de algo maior. Uma pesquisa recente sobre os principais motivos que provocam brigas entre casais revelou que o primeiro é o dinheiro. Pesquisa recente feita. Primeiro ponto que traz briga no casamento se chama vida financeira, dinheiro. Porque não há unidade. É o meu dinheiro, é o meu salário, é do meu jeito. E dá briga, e dá discussão, e dá problema, e dá rolo. Mas os dois são uma só carne. Não é mais meu, é nosso. Segundo, hábitos pessoais, egoísmo. Segundo motivo de briga, hábitos pessoais, egoísmo, não quero abrir mão. É do meu jeito e ponto final e acabou. Terceiro, os filhos. Quarto, as tarefas de casa. Quinto, sexo. Sexto, os pais dos cônjuges que se metem no casamento. Gera briga, gera conflito, gera problema. Sabe aquele casal que muitas vezes fica morando com os pais? Isso não é bíblico, irmão.
O texto é claro: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, serão os dois uma só carne. Quantos casais que eu já recebi no meu gabinete que ainda dependem da mamãe e do papai? O casamento não vai para frente, porque está quebrando um princípio. Vai gerar problema, vai gerar discussão, vai gerar briga. A forma mais comum de briga é uma explosão de insultos seguida por uma completa falta de comunicação, não é assim? Por que você fez isso? E começa a vir acusação lá do tempo, não sei das quantas. Lembra aquela vez que nós fomos na pizzaria e você não olhou para mim? E começa a vir coisa do passado, e começa a jogar na cara que você faz isso, e você... Só eu passei por isso aqui? E depois de toda essa brigação, vem aquele silêncio e não tem mais comunicação. Cada um vai para o seu canto e não resolve o problema. Irmão, estou falando de algo que eu já vivi. Não se deixa pôr o sol sobre a sua ira. O que esse texto está dizendo? Não durma brigado. Conserte antes de ir para sua cama. Peça ajuda para Deus. Se for preciso, põe um copo d'água na boca, vai para o quarto, deixa eu orar aqui, meu Deus, que eu estou com vontade de pegar pelo pescoço essa mulher. E tem vontade de matar tua esposa? Já tive muitas vezes, irmão. Mas ela está aqui, glória a Deus, viva. Como ela também teve vontade de me matar várias vezes. Somos carne, somos limitados. Ficamos irados. Se a ira fosse um pecado, nós estávamos tudo no inferno já, irmão. Eu acredito nisso. Mas o texto diz: irai-vos e não pequeis. Não deixa passar o dia para resolver o problema. Não vão dormir brigado. Uma coisa que nós decidimos lá em casa: fechar a porta para o divórcio. Nós vamos passar o que for preciso, mas nessa casa não tem divórcio. Nós vamos enfrentar todas as crises que puderem vir, mas aqui não tem separação. Decidimos, irmão, há anos atrás, num culto de casais, com o pastor Ricardo Vasconcelos, lembro até hoje. Estava em crise no meu casamento, pensando em divórcio. Fomos num retiro de casais, pastor. Melhor coisa que nós fizemos na nossa vida. Fechamos a porta para o divórcio. Essa ideia não pode nem passar pela nossa cabeça, irmão. A única coisa que pode nos separar se chama morte. Nada mais. Crises vêm e vão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não me importa o que estão fazendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quarto ponto: o poder da prática do perdão. Efésios 4:26. Texto base, mas eu gosto muito do texto de: se você não perdoar, você não será perdoado. Perdão deve ser uma prática. A confiança é tão vital para um casamento quanto um vidro é para uma janela. Você sabia disso? Casamento que tem que ter confiança. Quebrou aquele vidro, qualquer coisa pode entrar ali, poeira, alguém pode pular e entrar, mas o vidro está ali, ó. A tela garante a proteção. A prática do perdão, querido. Errou, confessa, peça perdão. Isso gera o que? Confiança. Isso gera um vínculo no nosso coração. Quando algo é quebrado dentro do casamento, precisa o quê? Precisa de reparo. Os relacionamentos íntimos são construídos sobre a base da confiança e da sinceridade. Muitas vezes no casamento, o que destrói a intimidade entre nós são um acúmulo de pequenas mágoas que não foram discutidas e não sararam. Vai deixando aquela mágoa, vai deixando aquele negócio, vai crescendo, e não perdoa, e não perdoa.
Decida liberar perdão, querido. Não, eu só vou perdoar quando ela vir pedir perdão. Não é assim que a gente faz. Não, se ela vir primeiro, então eu vou. E fica naquela coisa. O mais espiritual é aquele que vai primeiro. Você sabia disso? Eu descobri isso. Não importa se eu estou certo ou estou errado. Irmão, me perdoa. Me perdoa. Prática. Pequenos desentendimentos mal resolvidos destroem casamentos. O perdão não é apenas um ato esporádico, é uma atitude permanente. Martin Luther King falou essa frase. O perdão não é apenas um ato esporádico, é uma atitude permanente. Para restaurar a intimidade e a confiança, será necessário encarar as feridas que provocamos em nosso cônjuge e nos arrependemos pedindo perdão. Perdão é uma escolha e não um sentimento. Será necessário conversar sobre a dor, estar disposto a pedir perdão e escolher perdoar. Está pedindo perdão, irmão? Libera perdão. Agora você vai ver. Não é assim que a gente faz? Libera perdão. Eu te perdoo, meu amor. Perdoa porque você fez isso, mas está liberado, está perdoado. Penúltimo ponto, finanças ajustadas. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O casamento precisa estar baseado na ideia que tudo o que nós temos, inclusive nosso salário, pertence a nós dois. Uma área financeira que mais gera tensão no casamento, é importante que cada casal converse como usar e usufruir o dinheiro. Planejar com antecedência e concordar em reservar uma quantia para cada área é importantíssimo. Planejamento financeiro. Devemos ter a disciplina do orçamento. Estamos com casais que estão com a vida financeira estourada. Eu pergunto, você tem uma planilha? O que é planilha, pastor? Quanto você gasta de luz? Quanto você gasta de água? Quanto você gasta no mercado? Não tenho planilha. Vou pagando o que vem pela frente. Não tem planejamento. Aonde não tem planejamento, não tem sucesso. Aonde não tem planejamento, não tem prosperidade. Porque Deus é um Deus de princípios. Decidir juntos como investir o que Deus coloca em nossas mãos. Não quebrar princípios da palavra de Deus. Deus deve ser o primeiro na minha vida financeira. Se eu negligenciar isso, não somente eu vou colher, mas as minhas gerações colherão. Sabe qual é o nosso problema? A gente só olha para nós. A gente não percebe que Deus é Deus geracional, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E tudo que nós praticamos hoje no nosso casamento, as próximas gerações vão colher. Estão comigo aqui? Tudo que eu pratico hoje no meu casamento, eu estou semeando algo num caminho chamado casamento. Eu estou numa jornada chamada casamento. Tudo que eu estou semeando aqui, as gerações que estão vindo depois de mim vão colher. Quando Abraão morre, Isaac sai atrás dos poços que o seu pai cavou. Quando Isaac morre, Jacó sai atrás dos poços que o seu pai cavou. Porque Deus é um Deus geracional. Tudo que você semeia no seu casamento, os seus filhos colherão, os seus netos colherão, os seus bisnetos colherão até a volta de Cristo. Olha a nossa responsabilidade. Quando Abraão oferece o dízimo a Melquisedeque, a tribo de Levi nem existia. Mas quando Abraão oferece o dízimo a Melquisedeque, Abraão, o texto diz que Levi estava dando o dízimo. Lá em Hebreus. A tribo de Levi nem existia, mas Abraão estava pavimentando um caminho. Eu e você como casais estamos pavimentando o caminho. Minhas filhas não vão colher o que eu colhi de errado no meu casamento, porque eu estou semeando um caminho para elas. Elas têm um exemplo dentro de casa.
Elas não vão querer nada menos do que um pai, um marido como um pai. Peraí, esse cara tranqueiro? Não, meu pai foi assim com a minha mãe. Eu quero além disso. Menos que isso, não quero. Vocês estão comigo aqui? Por isso que o cara que entrar na minha casa, querido, pode até ser um calçudo, mas vai ter que ser homem de Deus. Último ponto, tempo juntos. Deve ser uma prioridade do casal passar tempo de qualidade junto, ajustar as velas do barco. É o que eu falei, nós paramos, eu e a Maria, de tempos em tempos, para ajustar as velas do nosso barco. Conversamos sobre tudo, irmão, sobre vários assuntos. Rimos, choramos. Celebramos os ganhos, celebramos as perdas. Ajustamos o nosso casamento, ajustamos a nossa vida familiar. O significado original da palavra companheirismo é comer pão juntos. Você sabia disso? O significado original da palavra companheiro é comer pão junto. Casal tem que ser companheiro um do outro. Comer pão fala de intimidade, fala de estar junto, fala de assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu sentarei contigo e cearei contigo. Fala de intimidade. Passar tempo junto de qualidade. Deixar os filhos muitas vezes na casa da mãe. Vamos curtir nós dois agora. Meu irmão, para nós está numa benção estar aqui. Normalmente eu vou ministrar fora, ela fica em casa com as crianças. E quando ela foi convidada para estar junto, pastor Silvio, pensa na alegria dessa mulher. Falei assim, vamos levar a pequenininha, amor, a Imena, tem 2 anos e pouquinho. Levar a Imena? Não, vamos levar ninguém. É muito bom ser casado, querido. É maravilhoso. Queridos, é uma dádiva de Deus. Isso nasceu no coração de Deus. Você tem uma pessoa com você. Isso é maravilhoso, não é, pastor Marcelo? Cara, às vezes eu acordo de madrugada, eu fico olhando para ela, ela nem sabe disso. E lágrimas vêm nos meus olhos. Meu Deus, obrigado por essa mulher estar comigo deitada nessa cama. Eu não merecia isso aqui, não. Não merecia, Deus. Isso tem sido tão bom para mim. Então uma pessoa que pode me ouvir, uma pessoa que eu posso confiar, uma pessoa que, querido, que, meu Deus, o casamento é bom demais, irmão, é bom demais. Isso veio de Deus. Se no casamento nós continuamos a criar tempo um para com o outro, o romance vai continuar vivo. Teremos a chance de nos comunicarmos efetivamente um com o outro e a compreensão mutual vai se aprofundar ainda mais. No coração de um casamento sólido está uma forte amizade. Não espere as ocasiões especiais. Faça coisas inesperadas. Elas provocam uma grande alegria. Irmão, dizer uma coisa para você, não esqueça a data do casamento, irmão, pelo amor de Deus. 23 anos de casado, eu nunca esqueci. Quando eu ministro casamentos, eu celebro o casamento, a primeira coisa que eu falo para o noivo: não esqueça a data do teu casamento. Mas não espere ocasiões especiais para fazer coisas especiais. Tenha tempo junto. Gaste tempo com a sua esposa. Que no céu não vai ter casamento. Eu falei, meu Deus, por quê? Queria passar a eternidade com essa mulher, meu Deus. É só aqui, querido. É só aqui que nós podemos desfrutar do nosso casamento. E para encerrar, sexo bom e prazeroso. Sexo é de Deus, pastor? Mas totalmente. O diabo não cria nada bom, irmão. Aí, ó, tá comigo isso aí. Olha Deus. Sexo faz parte do casamento, deve ser prioridade para o casal. Eu anotei alguns textos aqui que não vai dar tempo de nós lemos. Cântico dos Cânticos 5:1, Provérbios 5:18, 19, 1 Coríntios 7:3-5, fala sobre isso.
Qual é a do sexo? O propósito do sexo é fornecido pelas Escrituras para abolir o isolamento, para ser os dois uma só carne. Quando nós estamos no ato sexual, Deus está ali celebrando aquela aliança. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: olha, não vos priveis uns aos outros, somente por motivo de oração, para que não venha o tentador. Queridos, nós conversamos com um casal, fica 2 semanas sem relacionamento sexual. Eu não consigo entender isso não. Não me cabe na cabeça. Um cara que fica 3 semanas sem procurar a esposa, vai procurar um médico, você está com problema. Sério, irmão? 3 semanas, não procura a esposa. Eu já quero quase voar no pescoço dessa pessoa. Isso não é bíblico. O sexo fortalece o casal. O sexo celebra o casamento. O sexo fortalece. Você transfere coisas espirituais e recebe coisas espirituais. O sexo também é espiritual. Você sabia disso? Nós descobrimos isso, eu e minha esposa. Sexo também é espiritual, querido. E você precisa celebrar. O sexo é o melhor instrumento natural para desenvolver a intimidade entre um casal. É um ato de total nudez. Estavam ambos nus. Olha que coisa linda. Deus une 2 pessoas totalmente diferentes, que agora tem a liberdade de ficarem nus um diante do outro, querido. Isso é relacionamento sexual. Isso é fantástico. Por isso que Deus celebra. Por isso que Deus recebe. Quando feito em amor, o sexo expressa e cria a unidade de uma só carne. Quanto mais entendemos como excitar e dar prazer ao outro, mais o nosso relacionamento sexual se desenvolve, nutrindo todo o nosso casamento. Deixa eu contar uma coisa aqui, irmão. No momento do sexo, eu não busco prazer por prazer. Eu busco oferecer prazer. Vocês estão comigo aqui? Então eu busco primeiro trazer e oferecer prazer para minha esposa. E depois ela oferece para mim. Costumo dizer que a mulher, né? O homem é tipo fogão a gás, né? A mulher é tipo fogão a lenha. Demora para aquecer, mas quando aquece, você precisa descobrir o que seu cônjuge gosta. O que excita, o que faz ter aquele momento, chegar no seu êxtase. Sabe, é um tabu que precisa ser quebrado dentro da igreja. Não se pode falar de sexo, porque sexo, querido, sexo veio da parte de Deus. Amém? Você precisa descobrir o que o seu cônjuge gosta, o que dá prazer e celebrar o casamento. Invista tempo e energia em seu casamento e você colherá os frutos. Celebrei 23 anos de casamento esse ano. Estou encerrando. Tenho convicção no meu coração que vou viver muitos anos ainda pela frente. E ainda tem muitas coisas que Deus tem construído. Mas eu posso dizer com certeza para você nessa noite: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Não somos perfeitos, querido. Temos muitas limitações. Como eu falei, não existe família perfeita, não existe casamento perfeito. Tem alguns ajustes que nós estamos ajustando as velas dos nossos barcos ainda. Nossos filhos não são casados ainda, a mais velha, a Milena, tem 21 anos. Temos muito pela frente ainda, muito que ensinar, muito que aprender. Mas com a graça de Deus é realmente possível crescer juntos e desfrutar de um casamento abençoado. Precisamos estar dispostos a mudar, a fazer os ajustes necessários. Buscar conselho com casais mais experientes e manter o foco nos princípios da palavra de Deus. Se quisermos construir um casamento sólido, precisamos cavar alicerces profundos. Mateus 7, 21, 24. Fala daquele construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, sopraram os mares,
mas ela permaneceu firme. Mas aquele outro construiu sobre a areia. Veio o vento, veio as águas, e a casa veio em ruína. É uma escolha, uma decisão. O casamento como uma casa precisa de manutenção e reparos, de uma pequena ou grande reforma, de tempos em tempos. Às vezes o progresso parecerá dolorosamente lento, mas a dinâmica acima, se for praticada, o sucesso será garantido. Você recebe essa palavra? Quero convidar minha esposa, convidar você a se colocar de pé, ela vai vir aqui. Não sei se o pessoal do louvor tem alguma canção para nós encerrarmos esse momento. Quem sabe você está aqui nessa noite precisando de cura no seu casamento. Quem sabe você ouviu essa palavra e que mais falou ao seu coração, fala que você precisa ser mais transparente, ser mais verdadeiro. Você precisa se doar mais. Eu sinto no meu coração que há casais aqui que perderam a comunicação, perderam o prazer do diálogo, perderam o prazer do relacionamento de amizade. Mas o Deus que restaura todas as coisas está aqui nessa noite. Sabe, nosso Deus não é aquele que aponta o dedo para os nossos erros, não. Ele é um Deus de amor, é um Deus de novas oportunidades. Ele quer que eu e você consertamos os nossos erros, para que possamos desfrutar de um casamento que dê certo, um casamento funcional, um casamento abençoado, para que possamos desfrutar de um casamento debaixo de proteção. Você recebe essa palavra? Nós queremos orar com vocês. Eu não sei como você entrou aqui, não sei qual é a sua história, quanto tempo de casado você tem. Para Deus não importa. Até Jesus voltar, nós temos a oportunidade de melhorar o nosso casamento mais e mais. Eu quero convocar você nessa noite, abrir teu coração, a se desarmar, a deixar o Espírito Santo tocar profundamente no seu coração. Quem sabe você está aqui e tentou de todas as formas mudar o seu cônjuge, e hoje você percebeu que não é você que vai mudar ele, é só o Espírito Santo. Você precisa colocar isso aos pés da cruz. Você precisa colocar isso diante de Jesus. Eu tenho convicção no meu coração que Deus está curando casais aqui. Daqui uns anos você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena, Senhor. Valeu a pena eu aplicar aqueles princípios no meu casamento. Quero pedir para minha esposa fazer uma oração por nós nessa noite. Amém. Creio que Deus tem, como eu disse no início, uma palavra rema para cada um de nós. E eu oro sim para que o Senhor venha e faça frutificar essa palavra na tua vida, no teu casamento, com os teus filhos. Em nome de Jesus, nós temos conversado como pastores ali em Pinhais. Muitas vezes nós encontramos os casais, cada um, como o André disse, com as suas justificativas, e muitas vezes elas são realmente verdadeiras, eles têm razão no que falam, sabe? Mas eu creio que Deus tem proposto para nós, entrega para mim. Deus está propondo para você, sabe? Entrega para mim a tua justificativa, entrega para mim, as tuas verdades e deixa eu agir. Entrega para o Senhor, que a gente se prende, como o André falou, a gente quer mudar, A gente quer transformar o outro, na força do nosso braço. Entrega para o Senhor, fala: Deus, eu abro mão. A palavra do Senhor diz para nós nos humilharmos, e o Senhor vai nos exaltar. A seu tempo, Deus vai fazer. É tempo de nós realmente irmos para a presença de Deus. Falar: Deus, eu abro mão. Eu abro mão, eu não sou melhor. Eu sei que o Senhor é melhor. E o Senhor pode operar o milagre. O Senhor pode trazer um vinho novo. O Senhor pode transformar e fazer desse rio que vai jorrar no teu casamento, no meu casamento, tocar outras vidas. Que esse é o propósito de Deus. Que aquilo que Deus fez no nosso casamento, eu olho para mim, para o André, eu falo: nós somos um milagre. Nós tínhamos tudo para dar errado.
Algo também que eu compartilhei com a André, né? Não vou pregar, gente, só vou falar rapidinho. Né? Que a gente vê que é algo também que atrapalha demais. As pessoas vêm para o casamento com uma bagagem da sua história mal resolvida, da sua infância difícil, dos maus tratos, da rejeição. E quando encontra o esposo, quer que o esposo resolva a sua vida. Mas Jesus pode curar teu coração, sabe? Muitas vezes encontramos desafios dentro do casamento e que são naturais. E a rejeição bate no coração. Ele está me rejeitando, a dor é tremenda, mas por que é tão forte no casamento? Porque é uma ferida que está lá atrás, que ainda não foi curada. Então procure, fica um recado aí para os noivos, para os namorados. Né? A gente sabe, a gente fala isso para os casaizinhos, né? Você não vai entrar perfeito num casamento, mas o quanto melhor resolvido você estiver consigo mesmo, com a sua história, você vai desfrutar de um casamento, sabe, melhor. Isso é possível. Eu digo isso para vocês também, queridos, sabe? Nós somos resultado disso. Quando permitimos que o Senhor curasse a nossa história, da nossa infância, de abandono, de rejeição, sabe? Resultou no casamento. Muitas vezes esperamos que o nosso cônjuge seja Deus para nós, seja o nosso pai, dê o amor que a nossa mãe não nos deu, que a nossa família de origem não nos deu. Mas nosso esposo muitas vezes não vai poder fazer isso, mas Deus pode. Ele tem o poder para nos curar, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Estamos num lugar que não é comum, estamos num ambiente sobrenatural. Um ambiente onde o nosso Deus está aqui passeando, queridos. Abra teu coração, fala: Senhor, eu preciso nessa área, Deus. Nós não conhecemos teu coração, mas Deus conhece. Você que está em casa, conecte-se ao Senhor agora. Apresente o teu clamor, apresente a tua luta, o desafio que talvez há tanto tempo você tenha enfrentado. Mas hoje pode ser o dia que essa chave vai virar. Hoje pode ser a noite em que Deus vai derramar desse vinho novo, de que Deus vai derramar dessa cura e que você vai viver algo diferente em nome de Jesus. Nós cremos, Pai. Nós cremos no teu poder, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres. Nós cremos sim, Pai, que Tu és um Deus que faz o novo. Nós cremos sim, Pai, que Tu és um Deus que realiza milagres, Senhor. E nós colocamos todos aqueles que estão acompanhando em casa, os nossos irmãos que estão aqui, colocamos a nossa vida, Pai. E oramos sim, vem nos tocando, Senhor, no profundo do nosso coração, na nossa história, Senhor. Vem desatando nós, que há tempos, Deus, nós nos debatemos muitas vezes e não vemos resultado, mas hoje é dia de cura, hoje é dia de restauração, é dia do Senhor nos visitar, Senhor, com as Tuas águas vivas, Senhor, com a Tua água que cura, que transforma, que liberta, Pai. Ah, Deus vem trazendo respostas, Senhor. Eu oro por essa palavra rema sendo liberada, vindo com profundidade, vindo com revelação, Senhor. Tantas vezes, Pai, nós ouvimos uma palavra como essa e pensamos: eu já sei tudo isso. Mas eu oro, Pai, para que seja diferente, Pai, para que o Teu novo venha, Pai. O Senhor tem nos despertado neste ano, Senhor. O Senhor nos colocou num lugar, Pai, muitas vezes de sentar ali, como André tem dito, na disciplina, no cantinho do pensamento. O Senhor tem chamado a atenção da Tua igreja. É tempo de acordar, é tempo de nos dispor a abrir mão do nosso orgulho, das nossas, Senhor, convicções, das nossas verdades justificativas, e permitir que o Senhor faça uma obra nova. Permitir que o Senhor realize o milagre, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, da unção de restauração que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre a vida do André, sobre o nosso lar, sobre as nossas filhas, Pai, em nome de Jesus, Senhor.